Nas águas turvas do rio Eufrates, há mais de 4.300 anos, flutuava um pequeno cesto de junco coberto por betume. Dentro dele, um recém-nascido chorava contra o destino que parecia selado pela correnteza implacável. Esta não era apenas mais uma tragédia da antiguidade, onde crianças indesejadas eram abandonadas às águas. Este bebê carregava em seu sangue o poder de transformar para sempre a face da humanidade. A lenda conta que sua mãe, uma sacerdotisa cujo nome foi apagado pelos séculos, não podia criar o filho sem manchar sua honra. O pai permaneceu um mistério, talvez um nobre poderoso, talvez um simples mortal que cruzou o caminho de uma mulher sagrada. O que importava era que aquela criança não poderia existir oficialmente no mundo que a havia concebido. Então, como uma oração desesperada aos deuses, ela depositou o menino nas águas sagradas do Eufrates, confiando seu destino à vontade divina. O cesto derivou por horas, talvez dias, levado pela correnteza que alimentava os campos da Mesopotâmia. Os juncos rangiam contra as pedras das margens e o betume protegia a pequena embarcação improvisada da umidade mortal. O bebê, que um dia seria conhecido como Sargão, chorava contra a fome e o frio, ignorando que sua jornada pelo rio era apenas o primeiro passo de uma vida que reescreveria a história da civilização. Foi Ake, um simples jardineiro que trabalhava nos campos próximos ao rio, quem ouviu o choro distante. Talvez fosse a curiosidade, talvez a compaixão, mas ele se aproximou da margem e viu o estranho cesto balançando entre os juncos. Quando ergueu a tampa de palha trançada, encontrou os olhos de uma criança que parecia olhar através de sua alma. Havia algo diferente naquele menino, uma intensidade no olhar que não combinava com sua condição de abandonado. Ake levou o bebê para casa, onde ele e sua esposa decidiram criá-lo como filho próprio. Deram-lhe o nome de Sargão, que significava rei legítimo em acadiano, sem saber quão profético seria essa escolha. A ironia do destino fazia com que um órfão das águas recebesse um nome real das mãos de pessoas humildes que jamais pisaram em um palácio. A infância de Sargão transcorreu entre os jardins e campos de irrigação da Mesopotâmia. Ele aprendeu o valor do trabalho duro, cavando canais, plantando cevada e cuidando das palmeiras que forneciam tâmaras para os mercados locais. Suas mãos se calejaram cedo e seus músculos se fortaleceram, carregando jarros de água e cestos de frutas. Mas mesmo naqueles primeiros anos, havia sinais de que seu destino não estava atado à terra que cultivava. Sargão demonstrava uma inteligência aguçada e uma sede insaciável de conhecimento. Quando os escribas passavam pelos campos anotando as colheitas para os impostos reais, ele os observava com fascínio, memorizando os símbolos cuneiformes gravados nas tábuas de argila. Secretamente praticava a escrita na areia e na lama, desenvolvendo habilidades que poucos de sua classe social possuíam. Mais impressionante ainda era sua capacidade natural de liderança. Os outros jovens trabalhadores se reuniam ao seu redor durante as pausas, ouvindo suas histórias e seguindo suas sugestões para melhorar o trabalho nos campos. Havia uma autoridade em sua voz, uma confiança em seus gestos, que fazia com que homens mais velhos e experientes prestassem atenção às suas palavras. Ake observava tudo isso com uma mistura de orgulho e inquietação. Ele sabia que havia encontrado no rio não apenas uma criança abandonada, mas alguém destinado a coisas maiores. As qualidades de Sargão eram evidentes demais para serem ignoradas, e o jardineiro começou a entender que não conseguiria manter o jovem para sempre trabalhando em seus campos. A transformação definitiva começou quando Sargão completou 15 anos. Sua estatura havia crescido acima da média, seus ombros se alargaram com o trabalho físico, e seus olhos mantinham aquela intensidade penetrante que intimidava e fascinava ao mesmo tempo.
Ele não se contentava mais com as conversas simples dos trabalhadores rurais. Suas perguntas se tornaram mais complexas, suas ambições mais evidentes. Durante os festivais religiosos na cidade próxima, Sargão observava os cortegos reais, os sacerdotes em suas vestes elaboradas e os soldados marchando em formação. Seus olhos se fixavam não com a admiração servil dos camponeses, mas com o interesse calculado de alguém que estudava e aprendia. Ele memorizava as hierarquias, as cerimônias, as demonstrações de poder que mantinham a ordem social. Foi durante um desses festivais que o destino finalmente chamou. Um grupo de soldados do rei de Kish estava recrutando jovens fortes para servir no palácio. Eles procuravam não apenas músculos, mas inteligência e lealdade. Quando seus olhos se fixaram em Sargão, viram exatamente o que buscavam. Um jovem poderoso, claramente inteligente, com a humildade aparente de quem conhecia seu lugar na sociedade. Aqui, sabia que chegara o momento da separação. Com lágrimas nos olhos, abençoou o jovem que havia criado como filho, entregando-o aos soldados reais. Sargão partiu dos campos que conhecia desde criança, carregando apenas as roupas do corpo e as habilidades que havia desenvolvido. Ele não sabia que jamais voltaria como o mesmo homem, ou que sua partida marcava o fim de sua vida como súdito e o início de sua jornada para se tornar o maior conquistador que o mundo havia conhecido. Enquanto caminhava em direção à capital de Kish, Sargão olhou uma última vez para o rio Eufrates, cujas águas haviam carregado seu cesto de junco tantos anos antes. As mesmas águas que quase o levaram à morte, agora refletiam a luz do sol como uma estrada dourada em direção ao seu destino. Ele não sabia ainda que estava destinado a dominar não apenas aquelas águas, mas todos os rios, montanhas e planícies que se estendiam até os confins do mundo conhecido. O palácio de Kish se erguia como uma montanha de tijolos e ambições no coração da Mesopotâmia. Suas muralhas grossas protegiam não apenas riquezas materiais, mas os segredos do poder que governavam a vida de milhares de súditos. Foi neste labirinto de corredores, jardins suspensos e salas do trono que Sargão deu seus primeiros passos como servidor do rei Ur-Zababa, sem imaginar que em poucos anos estaria sentado no mesmo trono que agora contemplava com respeito servil. Sargão foi designado para servir como copeiro real, uma posição que parecia humilde, mas carregava responsabilidades vitais. O copeiro não apenas servia as bebidas do rei, mas provava cada gole para garantir que não estivesse envenenado. Era uma função de extrema confiança, pois a vida do monarca dependia da lealdade e atenção de quem controlava sua alimentação. Para um jovem que havia crescido entre jardins e campos, o acesso direto ao rei representava uma oportunidade extraordinária de observar e aprender os mecanismos do poder. Ur-Zababa era um rei experiente, mas suas forças começavam a declinar. Seus cabelos grisalhos e sua postura curvada revelavam décadas de reinado, mas também a fadiga de quem carregava o peso de decisões que determinavam a vida e morte de seu povo. Ele observava o novo copeiro com interesse, notando a inteligência aguçada por trás dos gestos respeitosos e da aparente humildade. Havia algo diferente em Sargão, uma qualidade indefinível que o fazia se destacar entre os outros servidores. Durante meses, Sargão desempenhou suas funções com perfeição. Ele memorizava as preferências do rei, antecipava suas necessidades e demonstrava uma lealdade inquestionável. Mas, por trás da máscara de servidor dedicado, sua mente trabalhava constantemente, absorvendo cada detalhe da administração real, cada nuance das negociações diplomáticas, cada estratégia militar discutida nas reuniões do conselho.
O palácio fervilhava com intrigas políticas. Nobres ambiciosos sussurravam nos corredores, planejando alianças que poderiam elevá-los ou destruí-los. Sacerdotes disputavam influência religiosa que se traduzia em poder temporal. Generais competiam por comandos militares que garantiriam glória e riquezas. Sargão observava tudo isso com olhos atentos, aprendendo que o poder não era apenas uma questão de força bruta, mas de manipulação inteligente das ambições e temores humanos. Gradualmente, Sargão começou a participar mais ativamente da vida palaciana. Sua inteligência e sua capacidade de análise não passaram despercebidas, e Ur-Zababá começou a consultá-lo sobre questões menores da administração. O jovem copeiro demonstrava um entendimento instintivo das complexidades políticas, oferecendo sugestões que revelavam uma perspectiva estratégica surpreendente para alguém de sua origem humilde. A transformação se acelerou quando surgiram as primeiras ameaças externas ao reino de Kish. Tribos nômades atacavam as fronteiras, interrompendo as rotas comerciais e saqueando aldeias próximas. Os generais de Ur-Zababá propunham soluções convencionais: enviar tropas para repelir os invasores e fortalecer as defesas. Mas Sargão sugeriu uma abordagem diferente, que envolvia alianças temporárias com algumas tribos para enfraquecer outras, demonstrando uma compreensão sofisticada da guerra psicológica. Ur-Zababá ficou impressionado com a estratégia e decidiu implementá-la. O sucesso foi imediato e decisivo. As tribos inimigas foram derrotadas com perdas mínimas para Kish, e a reputação de Sargão dentro do palácio cresceu exponencialmente. Nobres que antes o ignoravam começaram a buscá-lo para conselhos. Sacerdotes reconheceram sua influência crescente sobre o rei. Generais passaram a respeitá-lo como um estrategista capaz. Mas o sucesso de Sargão também despertou ciúmes e suspeitas. Alguns cortesãos começaram a vê-lo como uma ameaça. Um jovem ambicioso que havia escalado muito rapidamente na hierarquia palaciana. Sussurros maliciosos circulavam pelos corredores, sugerindo que o copeiro estava manipulando o rei envelhecido para seus próprios fins. As sementes da conspiração foram plantadas por aqueles que temiam perder seus privilégios para um recém-chegado. A situação chegou ao ponto crítico, quando surgiram rumores de que Sargão estava planejando usurpar o trono. Não havia evidências concretas, apenas a paranoia natural que cerca qualquer centro de poder. Ur-Zababá, influenciado pelos sussurros dos nobres, começou a ver seu copeiro de confiança com desconfiança. A proximidade que antes era uma vantagem se tornou uma fonte de tensão. O momento decisivo chegou durante uma reunião do Conselho Real. Uma crise militar exigia ação imediata, e as opiniões estavam divididas entre uma resposta defensiva conservadora e uma ofensiva audaciosa. Sargão, aproveitando sua posição única de conselheiro informal, apresentou um plano que combinava ousadia estratégica com pragmatismo político. Sua proposta não apenas resolveria a crise militar, mas fortaleceria permanentemente a posição de Kish na região. A brilhantez do plano era inegável, mas também revelava uma mente estratégica que superava a do próprio rei. Ur-Zababá percebeu naquele momento que seu copeiro havia se tornado mais do que um servidor, havia se tornado um rival em potencial. A realização aterrorizou o velho monarca, que viu em Sargão não apenas inteligência e lealdade, mas ambição e capacidade suficientes para tomar seu lugar. A partir daquele dia, a relação entre o rei e seu copeiro se deteriorou rapidamente. Ur-Zababá começou a excluir Sargão das reuniões importantes, a questionar suas sugestões e a cercá-lo de outros servidores que funcionavam como espiões. Mas era tarde demais para conter o que havia sido posto em movimento.
Sargão havia ganhado a lealdade de soldados importantes, o respeito de administradores competentes e a admiração de pessoas influentes. A usurpação, quando finalmente aconteceu, foi quase inevitável. Ur-Zababá, em um ato de paranoia desesperada, tentou se livrar de Sargão ordenando sua prisão sob acusações falsas de traição. Mas os soldados encarregados da prisão hesitaram. Alguns eram homens que Sargão havia ajudado a promover. Outros reconheciam nele qualidades de liderança que faltavam ao rei envelhecido. Em vez de prender Sargão, eles se juntaram a ele. Em uma única noite, o equilíbrio de poder no palácio de Kish mudou completamente. Ur-Zababá acordou cercado não por seus guardas leais, mas por soldados que agora serviam ao homem que ele havia criado como copeiro. A ironia era cruel e perfeita. O rei que havia dado a Sargão a oportunidade de aprender os segredos do poder, agora se via destronado por esse mesmo conhecimento. Sargão não executou Ur-Zababá. Em vez disso, permitiu que o velho rei se exilasse, demonstrando uma magnanimidade calculada que impressionou os súditos e estabeleceu o tom de seu futuro reinado. Ele havia aprendido que a crueldade desnecessária criava inimigos, enquanto a clemência estratégica gerava lealdade e respeito. Quando Sargão se sentou pela primeira vez no trono de Kish, ele refletiu sobre a jornada extraordinária que o havia levado daquele cesto de junco no rio Eufrates até o centro do poder mesopotâmico. Mas este era apenas o começo. O jovem que havia servido vinho a um rei agora contemplava horizontes muito mais vastos, sonhando com conquistas que transformariam não apenas Kish, mas toda a civilização conhecida. O trono de Kish parecia pequeno demais para conter as ambições de Sargão. Enquanto outros reis se contentavam em administrar seus territórios herdados, o jovem monarca olhava para além das fronteiras tradicionais, vendo oportunidades onde outros viam obstáculos intransponíveis. Sua primeira grande prova como conquistador viria contra um adversário formidável, Lugal-Zaggisi, o poderoso rei de Uruk que havia conseguido o que muitos consideravam impossível, unificar as orgulhosas cidades-estado da Suméria sob sua autoridade. Lugal-Zaggisi não era um rei comum. Havia passado décadas construindo um império através de uma combinação de diplomacia astuta e força militar implacável. Sua reputação se estendia por toda a Mesopotâmia como o Rei dos Reis, o homem que havia dobrado a arrogância dos sumérios e forjado uma unidade política sem precedentes na região. Quando olhava para o norte e via um jovem usurpador ocupando o trono de Kish, via não uma ameaça, mas uma oportunidade de expandir ainda mais seu domínio. A guerra entre os dois reis era inevitável, mas poucos esperavam que ela se resolvesse rapidamente. Os conselheiros de ambos os lados previam um conflito longo e desgastante, com batalhas indecisas que sangrariam os recursos de ambos os reinos. Lugal-Zaggisi tinha a vantagem da experiência e dos números, comandando um exército testado em dezenas de campanhas e fortalecido pela riqueza acumulada de múltiplas cidades conquistadas. Sargão, por outro lado, possuía algo que seu adversário subestimou completamente: uma compreensão revolucionária da guerra que transcendia as táticas tradicionais mesopotâmicas. Enquanto Lugal-Zaggisi pensava em termos de cercos prolongados e batalhas frontais, Sargão visualizava um tipo de conflito diferente, baseado na mobilidade, na surpresa e na exploração psicológica das fraquezas do inimigo. A preparação para a guerra revelou o gênio organizacional de Sargão. Ele reestruturou completamente o exército de Kish, abandonando a dependência tradicional em carros de guerra pesados e formações de infantaria rígidas. Em seu lugar, criou unidades móveis de arqueiros e lanceiros que poderiam se mover rapidamente pelo campo de batalha, atacar pontos vulneráveis e se retirar antes que o inimigo pudesse responder efetivamente. Mais importante ainda,
Sargão entendeu que a guerra não era apenas uma questão militar, mas também econômica e psicológica. Ele enviou espiões para infiltrar as cidades controladas por Lugal-Zagese, espalhando rumores sobre sua própria invencibilidade e questionando a legitimidade do domínio sumério. Simultaneamente, ofereceu termos generosos para qualquer cidade que se rendesse voluntariamente, criando rachaduras na aparentemente sólida aliança de seu adversário. Quando os exércitos finalmente se encontraram, foi em uma planície próxima a Uruk, onde as águas do Eufrates refletiam o brilho das armas sob o sol escaldante da Mesopotâmia. Lugal-Zagese havia trazido o que acreditava ser uma força esmagadora, milhares de soldados experientes, centenas de carros de guerra e toda a pompa e circunstância que acompanhavam um rei que nunca havia conhecido a derrota. Sargão apareceu com um exército menor, mas organizado de forma completamente diferente. Suas tropas se moviam com uma disciplina e coordenação que impressionaram até mesmo os observadores neutros. Não havia o caos controlado típico dos exércitos mesopotâmicos, mas uma máquina de guerra precisa onde cada soldado conhecia exatamente seu papel e executava ordens com eficiência mortal. A batalha começou ao amanhecer, com Lugal-Zagese lançando uma carga tradicional de carros de guerra destinada a quebrar as linhas inimigas e criar pânico entre os soldados de Sargão. Era uma tática que havia funcionado dezenas de vezes antes, mas desta vez encontrou uma resposta completamente inesperada. Em vez de formar uma linha defensiva rígida, as tropas de Sargão se dividiram em grupos móveis que permitiram que os carros passassem através delas, apenas para cercá-los e destruí-los sistematicamente. A confusão nas fileiras de Lugal-Zagese foi imediata e devastadora. Seus comandantes, acostumados com batalhas previsíveis, não conseguiam adaptar suas táticas à fluidez do combate que Sargão havia criado. Enquanto tentavam reorganizar suas formações, os arqueiros de Sargão os atacavam de múltiplas direções, causando baixas pesadas e minando qualquer tentativa de contra-ataque coordenado. O ponto de virada chegou quando Sargão percebeu que Lugal-Zagese havia se exposto demais em sua tentativa de recuperar o controle da batalha. O rei sumério, frustrado pela resistência inesperada, havia se aproximado perigosamente da linha de frente para encorajar pessoalmente seus soldados. Sargão viu a oportunidade e a explorou com a precisão de um predador experiente. Uma força de elite comandada pessoalmente por Sargão atravessou o campo de batalha como uma lança, concentrando todos os seus esforços em capturar o rei inimigo. A manobra era arriscada, pois expunha Sargão ao mesmo perigo que ameaçava Lugal-Zagese. Mas o jovem conquistador entendeu que vitórias decisivas exigiam riscos calculados. Sua coragem pessoal inspirou seus soldados e aterrorizou os inimigos. Quando Lugal-Zagese foi finalmente capturado, ainda lutando desesperadamente para se libertar dos soldados que o cercavam, o moral do exército sumério desabou completamente. Soldados que haviam lutado corajosamente por seu rei começaram a fugir em pânico ao ver seu líder nas mãos do inimigo. O que havia começado como uma batalha organizada se transformou em uma debandada caótica. Sargão não permitiu que seus soldados perseguissem os fugitivos indiscriminadamente. Em vez disso, ele concentrou seus esforços em capturar o máximo possível de comandantes inimigos e em securing os tesouros do acampamento de Lugal-Zagese. Sua disciplina em meio à vitória demonstrou uma maturidade estratégica que impressionou até mesmo seus próprios generais. Mas foi o tratamento que Sargão dispensou a Lugal-Zagese que realmente chocou o mundo mesopotâmico. Em vez de executar seu rival imediatamente ou permitir que ele mantivesse alguma dignidade no cativeiro, Sargão decidiu fazer da humilhação do antigo rei uma demonstração pública de seu próprio poder. Lugal-Zagese foi acorrentado e forçado a caminhar pelas ruas de cada cidade que havia governado, exibido como um troféu vivo da vitória de Sargão.
A humilhação culminou nos templos principais de cada cidade, onde Lugal-Zagessi foi obrigado a se prostrar diante dos altares enquanto Sargão recebia as honras devidas aos reis. Era uma demonstração teatral calculada para destruir não apenas o homem, mas o mito de sua invencibilidade. Cada súdito que via o outrora poderoso rei arrastado em correntes compreendia que uma nova era havia começado. O impacto psicológico da vitória e da subsequente humilhação de Lugal-Zagessi reverberou por toda a Mesopotâmia. Reis que haviam considerado desafiar o jovem conquistador de Kish repensaram suas posições. Cidades que planejavam resistir começaram a enviar embaixadores oferecendo submissão. O nome de Sargão se espalhou como um incêndio, carregando consigo histórias de sua brutalidade calculada e sua genialidade militar. Mas para Sargão, a vitória sobre Lugal-Zagessi era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais ambiciosa. Enquanto contemplava seu inimigo humilhado nos degraus do templo de Uruk, ele já visualizava conquistas ainda maiores. A Suméria unificada estava agora ao seu alcance, mas seus sonhos se estendiam muito além das águas familiares do Eufrates e do Tigre. A vitória sobre Lugal-Zagessi foi apenas o prelúdio de uma sinfonia de conquista que ecoaria por toda a Mesopotâmia. Sargão havia provado que podia derrotar o maior rei da região, mas agora enfrentava um desafio ainda maior: conquistar e manter o controle sobre as orgulhosas cidades-estados sumérias que por milênios haviam valorizado sua independência acima de tudo. Cada uma dessas cidades antigas possuía sua própria identidade cultural, suas tradições militares e seus deuses protetores. Submeter todas elas exigiria não apenas força militar, mas também uma brutalidade calculada que gravaria o nome de Sargão na memória coletiva como sinônimo de terror inevitável. Ur foi a primeira cidade a sentir a fúria total do novo conquistador. Esta metrópole antiga, berço da civilização suméria e lar de alguns dos mais antigos templos da humanidade, fechou suas portas e se preparou para um cerco que seus habitantes esperavam poder sustentar por meses. Suas muralhas eram lendárias, construídas com tijolos que haviam resistido a invasores por gerações. Seus celeiros estavam cheios, seus poços eram profundos e sua população estava determinada a defender a liberdade que consideravam um direito divino. Sargão não tinha paciência para cercos prolongados. Ele compreendeu que cada dia gasto diante das muralhas de uma cidade permitia que outras se preparassem melhor para resistir. Sua estratégia dependia da velocidade e do impacto psicológico de vitórias decisivas. Quando suas máquinas de cerco começaram a bombardear as muralhas de Ur, não foi apenas uma demonstração de força militar, mas uma declaração de que os métodos tradicionais de guerra haviam se tornado obsoletos. A queda de Ur foi mais rápida do que qualquer pessoa havia imaginado possível. As muralhas que pareciam impenetráveis se desintegraram sob o bombardeio constante das catapultas de Sargão. Quando as primeiras brechas se abriram, suas tropas entraram na cidade como uma enchente destrutiva, carregando terror e morte por todas as ruas. Não havia quartel para quem resistisse, nem misericórdia para quem implorasse. O saque de Ur estabeleceu um padrão que seria repetido em todas as conquistas subsequentes. Sargão permitia que seus soldados pilhassem livremente por 3 dias, mas depois disso, a disciplina militar era restaurada com severidade implacável. Era uma fórmula calculada: recompensar seus homens com riquezas conquistadas, enquanto demonstrava às populações subjugadas que a resistência resultaria em consequências terríveis. Mas a submissão garantiria eventualmente a proteção e a estabilidade. Os tesouros retirados de Ur encheram centenas de carroças. Ouro, prata, pedras preciosas, obras de arte milenares e tábuas cuneiformes contendo conhecimentos antigos foram todos transportados para Kish como símbolos tangíveis da vitória.
Mais importante ainda, os artesãos especializados, escribas letrados e sacerdotes conhecedores foram levados como prisioneiros valiosos que agregariam suas habilidades ao crescente império de Sargão. Uruk, a cidade natal do derrotado Lugal-Zaggisi, ofereceu uma resistência ainda mais desesperada. Seus habitantes haviam testemunhado a humilhação de seu antigo rei e entendiam que se renderem não garantiria clemência. Eles lutaram casa por casa, rua por rua, transformando cada bairro em uma fortaleza improvisada. As mulheres jogavam pedras e óleo fervente dos telhados. Os homens lutavam até a morte, em vez de se render. Até mesmo as crianças participavam da resistência, carregando mensagens e suprimentos para os combatentes. A fúria de Sargão diante da resistência prolongada foi terrível de contemplar. Quando Uruk finalmente caiu, ele ordenou que 1/3 da população masculina fosse executada publicamente como exemplo para outras cidades que pudessem considerar resistência similar. As execuções foram realizadas nos mesmos templos onde Lugal-Zaggisi havia sido humilhado, criando uma associação permanente entre o desafio a Sargão e a destruição inevitável. Lagash tentou uma abordagem diferente, enviando embaixadores com ofertas de submissão voluntária antes que o exército de Sargão chegasse às suas portas. Mas o conquistador havia aprendido a desconfiar de rendições fáceis demais. Ele suspeitava corretamente que os líderes de Lagash planejavam se submeter superficialmente enquanto secretamente organizavam resistência para um momento mais oportuno. Sua resposta foi caracteristicamente brutal. Aceitou a rendição, mas executou todos os líderes políticos e religiosos como precaução contra futuros levantes. O massacre em Lagash demonstrou que mesmo a submissão não garantia segurança se Sargão detectasse sinais de traição potencial. A mensagem era clara. A lealdade ao novo império deveria ser absoluta e inquestionável. Qualquer ambiguidade seria interpretada como hostilidade e punida adequadamente. Esta política criou um clima de terror que se espalhou muito além das fronteiras das cidades já conquistadas. Nippur, a cidade sagrada dos Sumérios e lar do templo de Enlil, apresentou o maior dilema para Sargão: atacar diretamente o centro religioso mais importante da Suméria poderia provocar uma rebelião religiosa que unificaria todas as cidades ainda independentes contra ele. Mas ignorar Nippur permitiria que a cidade se tornasse um centro de resistência espiritual ao seu governo. A solução de Sargão foi caracteristicamente engenhosa e cruel. Em vez de atacar Nippur militarmente, ele cercou a cidade e cortou todos os seus suprimentos. Simultaneamente, espalhou a propaganda de que os deuses haviam abandonado os sumérios em favor do novo rei acadiano. Para reforçar esta narrativa, ele trouxe Lugal-Zaggisi acorrentado até os portões de Nippur e o forçou a declarar publicamente que sua derrota provava que os deuses favoreciam Sargão. A fome em Nippur durou meses. As reservas de grãos se esgotaram, seguidas pela carne, depois pelos vegetais. A população começou a comer couro, grama e, eventualmente, qualquer coisa que pudesse fornecer nutrição. Os sacerdotes tentaram manter o moral realizando cerimônias constantes nos templos, mas era difícil argumentar que os deuses protegiam a cidade quando crianças morriam de desnutrição nas ruas sagradas. Quando Nippur finalmente se rendeu, Sargão entrou na cidade não como um conquistador, mas como um libertador religioso. Ele trouxe carroças cheias de grãos para alimentar a população faminta e declarou que estava ali para purificar os templos da corrupção, que havia levado os deuses a abandonar a cidade. Foi uma demonstração magistral de propaganda política que transformou uma conquista brutal em uma missão divina. A subjugação de Nippur marcou o fim da resistência organizada na Suméria. As poucas cidades que ainda mantinham independência viram o destino de suas irmãs maiores.
e entenderam que a resistência era não apenas fútil, mas suicida. Uma por uma, elas enviaram embaixadores carregados de presentes e promessas de lealdade eterna ao novo senhor da Mesopotâmia. Mas Sargão havia aprendido que a conquista era apenas o primeiro passo. Manter o controle sobre territórios conquistados exigia uma vigilância constante e uma disposição para aplicar força letal ao menor sinal de descontentamento. Ele estabeleceu guarnições permanentes em cada cidade importante, comandadas por oficiais cuja lealdade havia sido testada em batalha e recompensada com riquezas conquistadas. Mais importante ainda, Sargão compreendeu que o terror era uma ferramenta política que precisava ser renovada periodicamente. Permitir que as memórias das conquistas brutais desaparecessem com o tempo encorajaria novos levantes. Por isso, ele instituiu execuções públicas regulares de qualquer pessoa acusada de deslealdade, transformando a punição em um espetáculo que mantinha a população em constante lembrança das consequências da resistência. O nome de Sargão se tornou uma maldição sussurrada nas casas sumérias e uma oração de proteção nos acampamentos de seus soldados. Mães assustavam crianças desobedientes com ameaças de que Sargão, o imbatível, viria buscá-las na escuridão. Guerreiros inimigos perdiam a coragem antes mesmo das batalhas começarem, sabendo que enfrentavam não apenas um exército, mas uma lenda viva de invencibilidade. A transformação da Mesopotâmia sob o domínio de Sargão foi completa e irreversível. As antigas rivalidades entre cidades-estado foram substituídas por uma hierarquia rígida, centrada em sua pessoa. As tradições militares locais deram lugar aos métodos de guerra acadianos. As identidades culturais distintas começaram a se dissolver em uma cultura imperial unificada que glorificava a conquista e a submissão ao poder absoluto. Sargão havia conseguido o que parecia impossível: unificar pela força uma região que por milênios havia resistido a qualquer tentativa de centralização política. Seu sucesso não se baseou apenas na superioridade militar, mas na compreensão profunda da psicologia humana e na aplicação calculada do terror como instrumento de governo. A Suméria sangrou, chorou e finalmente se curvou diante do homem que havia emergido das águas do Eufrates para reescrever as regras da civilização. A conquista da Suméria foi apenas o appetizer em um banquete de ambições que se estendia muito além dos horizontes familiares da Mesopotâmia. Sargão olhava para mapas desenhados em peles de cabra e visualizava não apenas as terras conhecidas, mas os mistérios que se ocultavam nas bordas do mundo civilizado. Elam, com suas montanhas ricas em minerais preciosos. A Síria, com suas rotas comerciais que conectavam continentes. As costas distantes do Mediterrâneo, onde navios chegavam carregados de riquezas de terras ainda mais remotas. Cada uma dessas regiões representava não apenas uma conquista militar potencial, mas uma peça no quebra-cabeças de um império que abrangeria todos os cantos conhecidos da terra. Elam foi o primeiro alvo de sua expansão além da Mesopotâmia tradicional. Esta terra montanhosa a leste do Tigre havia permanecido independente por séculos, protegida por suas montanhas íngremes e pela feroz determinação de seus habitantes tribais. Os elamitas eram guerreiros duros, acostumados a lutar em terreno difícil e orgulhosos de nunca terem se curvado diante de conquistadores estrangeiros. Suas cidades fortificadas se aninhavam em vales protegidos, aparentemente inacessíveis a qualquer exército que não conhecesse intimamente os segredos de suas montanhas. Sargão preparou a campanha elamita com o mesmo cuidado meticuloso que havia caracterizado suas conquistas anteriores. Ele enviou espiões disfarçados de comerciantes para mapear as rotas através das montanhas e identificar as facções políticas que poderiam ser exploradas.
descobriu que o reino elamita estava dividido entre várias tribos rivais, cada uma controlando diferentes vales e passes montanhosos. A chave para a vitória não seria a força bruta, mas a capacidade de explorar essas divisões internas. A guerra em Elam foi diferente de tudo que Sargão havia enfrentado anteriormente. Suas táticas de campo aberto, que haviam devastado os exércitos das planícies mesopotâmicas, precisaram ser adaptadas para o combate em montanhas onde a visibilidade era limitada e o terreno favorecia emboscadas. Seus soldados, acostumados às batalhas em terreno plano, inicialmente lutaram para se adaptar aos desafios de lutar em encostas íngremes e desfiladeiros estreitos. Mas Sargão demonstrou mais uma vez sua genialidade adaptativa. Em vez de tentar impor seus métodos de guerra tradicionais ao novo ambiente, ele recrutou guias locais entre as tribos inimigas de seus alvos e modificou sua estratégia para explorar as vantagens que o terreno montanhoso oferecia a um comandante inteligente. Pequenos grupos de soldados de elite foram treinados em combate alpino, enquanto unidades maiores se concentraram em controlar os passes estratégicos que conectavam os vales elamitas. A conquista de Elam levou 2 anos de campanha constante, mas quando finalmente terminou, Sargão havia adicionado ao seu império não apenas território novo, mas acesso a recursos minerais que transformariam fundamentalmente a economia de seu reino. As minas de cobre e prata elamitas forneceriam os metais necessários para equipar exércitos ainda maiores, enquanto as pedras preciosas extraídas de suas montanhas financiariam expedições a terras ainda mais distantes. Mais importante ainda, a conquista de Elam estabeleceu Sargão como algo mais do que um rei mesopotâmico regional. Ele havia provado que seu poder podia se estender além das fronteiras tradicionais da civilização, subjugando povos com culturas e métodos de guerra completamente diferentes. Esta reputação de invencibilidade universal atrairia tanto aliados oportunistas quanto inimigos desesperados, expandindo exponencialmente a escala dos conflitos futuros. A Síria apresentou desafios completamente diferentes. Esta região era um mosaico de cidades-estado comerciais, cada uma controlando segmentos vitais das rotas que conectavam a Mesopotâmia ao Mediterrâneo e ao Egito. Diferentemente dos elamitas guerreiros ou dos sumérios agricultural, os sírios eram principalmente comerciantes cujo poder se baseava na riqueza acumulada e nas alianças diplomáticas complexas que haviam construído ao longo de gerações. Sargão reconheceu que conquistar a Síria exigiria uma abordagem mais sofisticada do que a força bruta que havia funcionado em outras regiões. O comércio sírio era vital para a economia de todo o Oriente Próximo, e sua interrupção prolongada poderia provocar uma coalizão de inimigos que incluiria até mesmo reinos distantes dependentes das rotas comerciais sírias. A chave seria conquistar rapidamente e depois restaurar o fluxo comercial sob controle acadiano. A campanha síria começou com uma série de vitórias rápidas contra as cidades menos defendidas da região. Sargão havia aprendido que na guerra comercial, a percepção de inevitabilidade era mais valiosa do que a força militar real. Cada cidade que se rendia voluntariamente era tratada com relativa clemência, suas rotas comerciais eram restauradas rapidamente e seus mercadores eram encorajados a continuar suas atividades sob proteção acadiana. Esta estratégia criou um efeito dominó psicológico que se espalhou por toda a Síria. Cidades que inicialmente planejavam resistir começaram a recalcular os custos da oposição quando viram que a submissão antecipada resultava em tratamento preferencial. A resistência se desintegrou não através de batalhas sangrentas, mas através de uma série de rendições calculadas por comerciantes que entendiam que a prosperidade econômica valia mais do que o orgulho político. Mas foi a chegada às costas do Mediterrâneo
que representou o maior triunfo simbólico de Sargão. Quando seus soldados viram pela primeira vez as águas infinitas que se estendiam além do horizonte, muitos caíram de joelhos, acreditando que haviam chegado ao fim do mundo. Para homens criados nas planícies áridas da Mesopotâmia, o mar representava um mistério divino que transcendia a compreensão humana. Sargão compreendeu imediatamente o significado do momento. Ele havia levado seu exército literalmente até os confins do mundo conhecido, provando que não havia limite geográfico para seu poder. Esta realização não era apenas militar, mas profundamente psicológica e religiosa. Ele não era mais apenas um conquistador regional, mas alguém cujo domínio se estendia do nascer ao pôr do sol, uma frase que se tornaria central à sua propaganda imperial. O controle das rotas comerciais mediterrâneas transformou Akkad, a nova capital que Sargão havia construído, em um centro de riqueza sem precedentes na história humana. Ouro do Egito, madeira do Líbano, púrpura da Fenícia, todos fluíam através dos cofres imperiais, financiando a expansão contínua do exército e a construção de monumentos que celebravam a grandeza acadiana. Mas talvez mais importante do que a riqueza material fosse o impacto cultural da expansão imperial. Sargão havia criado, pela primeira vez na história, um sistema político que transcendia as limitações tribais e regionais tradicionais. Súditos elamitas, sumérios, sírios e acadianos serviam no mesmo exército, trabalhavam nos mesmos projetos de construção e participavam da mesma economia integrada. A cidade de Akkad se tornou um microcosmo deste novo mundo imperial. Suas ruas fervilhavam com comerciantes falando dezenas de línguas diferentes. Seus templos abrigavam deuses de todas as culturas conquistadas, organizados em uma hierarquia que refletia a estrutura política do império. Seus palácios exibiam tesouros artísticos que representavam a diversidade cultural de 3 continentes. Sargão havia conseguido criar não apenas um império, mas uma nova forma de civilização. Sua capital não era simplesmente uma cidade grande, mas um símbolo vivo da capacidade humana de transcender as divisões tradicionais através da força unificadora da conquista organizada. Akkad representava a materialização de uma visão imperial que transformaria permanentemente o conceito de poder político no mundo antigo. Quando Sargão contemplava sua capital do alto de seu palácio, vendo as caravanas chegando de todas as direções e os navios atracando nos cais artificiais que haviam sido construídos ao longo dos canais conectados ao Eufrates, ele podia afirmar com justificativa que havia criado algo genuinamente novo na experiência humana. Não apenas um reino maior, mas uma forma completamente diferente de organizar a civilização que serviria de modelo para todos os conquistadores futuros. O poder transformou Sargão de forma que nem mesmo ele havia antecipado completamente. Cada vitória, cada cidade conquistada, cada tesouro adicionado aos cofres de Akkad contribuía para uma metamorfose que transcendia o político para entrar no reino do divino. Não era suficiente ser o rei mais poderoso do mundo conhecido. Sargão compreendeu que a sustentabilidade de seu império dependia de estabelecer uma legitimidade que fosse além da força militar bruta. Ele precisava se tornar não apenas um conquistador, mas uma manifestação da vontade divina na terra. A proclamação de Sargão como rei dos 4 cantos do mundo não foi simplesmente uma expansão de títulos reais tradicionais, mas uma declaração teológica revolucionária. Os 4 cantos representavam a totalidade da existência terrestre, desde as montanhas do leste até as águas do oeste, desde as terras geladas do norte até os desertos ardentes do sul. Ao reivindicar domínio sobre todas essas direções, Sargão estava essencialmente declarando que sua autoridade era coextensiva com a própria criação.
Esta transformação de rei em Deus vivo exigiu uma reorganização completa da mitologia mesopotâmica tradicional. Sargão não podia simplesmente afirmar divindade sem providenciar uma narrativa teológica que explicasse como um homem nascido de origens humildes havia ascendido a tal posição exaltada. A solução foi tanto engenhosa quanto blasfema pelos padrões tradicionais. Ele reescreveu sua própria história de origem para incorporar elementos de intervenção divina direta. A lenda do bebê no cesto de junco foi elaborada e mitologizada até se tornar uma narrativa de predestinação divina. Não era mais simplesmente uma história de abandono e salvação humana, mas uma alegoria de como os deuses haviam escolhido Sargão desde antes de seu nascimento para executar seus planos na terra. O rio Eufrates se tornou um agente de vontade divina, carregando o futuro imperador até as mãos daqueles que o criariam para seu destino grandioso. Os sacerdotes de Akkad, muitos dos quais haviam sido transplantados de templos conquistados e tinham poucos motivos para questionar a narrativa oficial, desenvolveram elaboradas cerimônias que celebravam a natureza divina de Sargão. Rituais diários eram realizados nos templos principais da capital, onde incenso queimava constantemente diante de estátuas do Imperador Deus, e orações eram oferecidas pedindo sua proteção e bênção para o império. Mais impressionante ainda era a forma como Sargão integrou sua divindade pessoal com as tradições religiosas das culturas conquistadas. Em vez de impor uma teologia acadiana uniforme em todo o império, ele permitiu que cada região desenvolvesse suas próprias interpretações de sua natureza divina, desde que essas interpretações reforçassem sua autoridade política suprema. Para os sumérios, ele se tornou uma manifestação de Marduk. Para os elamitas, uma encarnação de seus deuses montanheses. Para os sírios, um avatar das divindades comerciais que protegiam as rotas de caravana. Esta flexibilidade teológica não era apenas pragmatismo político, mas uma compreensão sofisticada de como a religião funcionava como uma ferramenta de controle social. Sargão reconheceu que as pessoas eram mais propensas a aceitar sua divindade se ela pudesse ser integrada com suas próprias tradições espirituais existentes, em vez de substituí-las completamente. O resultado foi uma forma de sincretismo religioso que fortaleceu, em vez de enfraquecer, sua posição imperial. Os templos dedicados a Sargão em vida se tornaram centros não apenas de adoração, mas de administração imperial. Os sacerdotes que serviam nesses templos também funcionavam como funcionários do governo, coletando impostos, registrando nascimentos e mortes e administrando justiça em nome do Imperador Deus. Esta fusão do sagrado e secular criou um sistema de governo que era simultaneamente burocrático e místico. A propaganda que emanava desses centros religiosos administrativos era sofisticada além de qualquer coisa que o mundo antigo havia visto anteriormente. Hinos compostos em louvor de Sargão eram cantados em festivais públicos, criando uma cultura popular que celebrava suas conquistas e sua natureza divina. Tábuas cuneiformes, contendo suas leis e decretos, eram distribuídas por todo o império, sempre precedidas por invocações de sua autoridade divina. Mais importante ainda, Sargão compreendeu que sua divindade precisava ser demonstrada através de obras que transcendessem a capacidade humana normal. Os projetos de construção empreendidos durante seu reinado não eram simplesmente funcionais, mas eram projetados para inspirar admiração e temor que reforçassem sua natureza sobrenatural. Palácios com salões de tamanhos impossíveis, jardins suspensos que desafiavam a natureza e templos cuja grandeza eclipsava qualquer coisa construída anteriormente. O palácio principal de Akkad se tornou uma maravilha arquitetônica que serviu como prova física da divindade de Sargão.
Suas paredes eram cobertas com relevos que retratavam suas conquistas, mas não como eventos históricos simples, e sim como episódios de uma épica divina, onde Sargão aparecia cercado por símbolos celestiais e assistido por criaturas míticas. Visitantes de terras distantes retornavam para casa com histórias de esplendor que transcendiam a experiência humana normal. A corte imperial foi transformada em uma instituição que funcionava simultaneamente como governo e como teatro religioso. Cada aparição pública de Sargão era coreografada como uma manifestação divina. Suas roupas incorporavam símbolos sagrados de todas as culturas do Império. Sua linguagem corporal e suas palavras eram cuidadosamente moduladas para projetar uma autoridade que parecia transcender a humanidade comum. Os embaixadores estrangeiros que vinham negociar com Sargão relatavam experiências que os deixavam psicologicamente transformados. Encontrar o Imperador Deus não era simplesmente uma reunião diplomática, mas uma experiência religiosa que os fazia questionar suas próprias crenças sobre os limites do poder humano. Muitos retornavam para seus próprios reinos como convertidos involuntários ao culto de Sargão. A instituição de festivais regulares, celebrando Sargão, criou um calendário religioso que ritmicamente reforçava sua divindade ao longo do ano. Estes festivais não eram simplesmente celebrações, mas demonstrações elaboradas de poder imperial, que combinavam elementos de adoração religiosa, propaganda política e entretenimento popular. Toda a população do Império participava, criando uma experiência compartilhada que fortalecia os vínculos psicológicos com o Imperador Deus. Talvez o aspecto mais revolucionário da divindade de Sargão fosse a forma como ela transcendeu as limitações tradicionais da mortalidade real. Reis anteriores haviam derivado sua autoridade de mandatos divinos, mas permaneciam fundamentalmente humanos. Sargão havia conseguido algo diferente, uma fusão do humano e do divino que criou uma nova categoria de existência política. Ele não era mais um homem que governava por permissão dos deuses, mas um Deus que havia escolhido governar através de forma humana. Esta transformação teve implicações profundas para a natureza do poder imperial. Questionar Sargão não era mais simplesmente traição política, mas blasfêmia religiosa. Desobedecê-lo não era apenas rebelião, mas pecado. Seu império não era mantido apenas pela força militar, mas pela devoção religiosa que ele havia conseguido inspirar em súditos que genuinamente acreditavam estar servindo a uma divindade viva. Quando Sargão contemplava seu império do trono divino em Akkad, rodeado por incenso e adoração, ele havia conseguido algo que nenhum homem antes dele havia imaginado possível. A transformação completa de si mesmo de mortal abandonado em Deus encarnado, criando uma forma de poder que transcendia as limitações políticas tradicionais para entrar no reino do absoluto sagrado. O preço da divindade era a vigilância eterna. Cada manhã, Sargão despertava não apenas como imperador do maior reino que o mundo havia conhecido, mas como o alvo de conspirações que fermentavam em cada cidade conquistada, cada palácio de governador provincial, cada templo onde sacerdotes sussurravam sobre os dias anteriores à dominação acadiana. O império que ele havia forjado com sangue e terror se mantinha unido por uma combinação de medo, admiração e força militar constante, mas essas mesmas fundações continham as sementes de sua própria instabilidade. As primeiras rebeliões começaram quase imediatamente após as conquistas iniciais, como se a resistência fosse uma força natural que emergia automaticamente contra qualquer tentativa de centralização política. Na Suméria, onde o orgulho cultural corria mais profundo que o medo da retaliação, grupos clandestinos de nobres e sacerdotes começaram a se organizar secretamente.
planejando coordenar levantes simultâneos que poderiam sobrecarregar a capacidade militar de Sargão de responder efetivamente. A primeira grande rebelião eclodiu em Ur, onde os descendentes da antiga aristocracia haviam conseguido manter influência através de alianças matrimoniais cuidadosamente planejadas e controle econômico sobre setores importantes da economia local. Eles haviam passado meses recrutando apoio entre os artesãos e comerciantes que haviam prosperado antes da conquista acadiana e agora se viam diminuídos pela nova ordem imperial. O levante de Ur foi planejado para coincidir com a ausência de Sargão, que estava liderando uma campanha na fronteira elamita. Os rebeldes acreditavam que os governadores provinciais acadianos não teriam autoridade nem coragem para responder decisivamente sem aprovação direta do imperador. Era um cálculo razoável, baseado em conhecimento das burocracias tradicionais, mas que subestimou completamente a eficiência do sistema de comando que Sargão havia criado. A resposta foi swift e brutal. Os governadores acadianos haviam recebido autoridade prévia para lidar com rebeliões usando qualquer meio necessário, e eles a exerceram sem hesitação. Tropas de elite estacionadas estrategicamente em toda a região convergiram para Ur em questão de dias, cercando a cidade antes que a rebelião pudesse se espalhar para outras localidades. O cerco durou menos de uma semana. Quando Ur foi reconquistada, Sargão implementou uma política de retaliação que se tornaria seu modelo padrão para lidar com rebeliões futuras. Ele não executou todos os rebeldes, o que poderia ter criado mártires e inspirado mais resistência. Em vez disso, selecionou cuidadosamente os líderes para execução pública, deportou as famílias influentes para regiões distantes do império, onde não tinham conexões locais, e redistribuiu suas propriedades para colonos acadianos leais. Esta combinação de terror seletivo e reengenharia demográfica provou ser devastadoramente eficaz. As execuções forneciam o espetáculo de retribuição que mantinha outros potenciais rebeldes com medo, enquanto as deportações quebramam as redes sociais que tornavam a resistência organizada possível. Os novos colonos acadianos serviam como uma população base leal, que reportaria qualquer sinal de descontentamento futuro. Mas as rebeliões em Ur foram apenas o começo. A notícia da revolta, mesmo que fracassada, se espalhou por todo o império como uma centelha em palha seca, inspirando levantes similares em dezenas de outras cidades. Cada região desenvolveu suas próprias variações de resistência, baseadas em tradições culturais locais e oportunidades geográficas específicas. Em Elam, as rebeliões tomaram a forma de guerra de guerrilha nas montanhas, onde tribos que haviam se submetido superficialmente começaram a atacar caravanas imperiais e guarnições isoladas. Os elamitas usaram seu conhecimento superior do terreno montanhoso para criar uma campanha de atrito que drenou recursos militares acadianos, sem nunca apresentar alvos definidos para represália massiva. Sargão respondeu às guerrilhas elamitas, desenvolvendo as primeiras campanhas contra a insurgência da história militar. Ele estabeleceu uma rede de fortes pequenos, mas bem defendidos ao longo das principais rotas comerciais, cada um equipado com destacamentos de cavalaria ligeira, treinada especificamente para perseguir raiders em terreno difícil. Mais importante ainda, ele implementou um sistema de recompensas que encorajava tribos elamitas leais a caçar rebeldes de outras tribos. Na Síria, as rebeliões assumiram uma natureza mais econômica, com comerciantes organizando boicotes coordenados de produtos acadianos e redirecionando rotas comerciais para evitar cidades controladas pelo Império. Esta forma de resistência era particularmente perigosa, porque corroía a base econômica do poder imperial sem fornecer alvos militares claros para a retaliação.
A resposta de Sargão aos boicotes sírios demonstrou sua compreensão sofisticada de guerra econômica. Em vez de tentar forçar a participação no comércio acadiano através de medidas punitivas, ele criou incentivos que tornaram a cooperação mais lucrativa do que a resistência. Comerciantes que mantivessem rotas comerciais através de território acadiano recebiam proteção militar gratuita e acesso preferencial aos mercados imperiais. Aqueles que participassem de boicotes se viam excluídos de oportunidades econômicas cada vez mais valiosas. A rebelião mais perigosa veio de uma fonte inesperada: o próprio núcleo do Império Acadiano. Um grupo de generais veteranos liderados por Rimush, um comandante que havia servido Sargão desde os primeiros dias em Kish, começou a questionar se o imperador havia se tornado distante demais de suas origens militares. Eles argumentavam que sua crescente preocupação com questões administrativas e religiosas estava enfraquecendo o caráter militar que havia tornado as conquistas possíveis. Esta rebelião militar era diferente de todas as outras porque seus líderes compreendiam intimamente os métodos e fraquezas do sistema militar acadiano. Rimush conhecia a localização de todas as guarnições importantes, os cronogramas de rotação das tropas e as personalidades dos comandantes regionais. Mais perigoso ainda, ele tinha acesso direto a Sargão e poderia potencialmente executar um golpe palaciano antes que o imperador pudesse reagir. A descoberta da conspiração de Rimush testou Sargão de formas que nenhuma rebelião externa havia conseguido. Este não era simplesmente um caso de súditos conquistados resistindo ao domínio estrangeiro, mas de seus próprios compatriotas e companheiros de armas questionando sua liderança. A traição cortou profundamente, forçando-o a confrontar a possibilidade de que seu sucesso havia criado distâncias psicológicas entre ele e os homens que haviam tornado suas conquistas possíveis. A purga que se seguiu foi ruthless, mesmo pelos padrões de Sargão. Rimush e seus co-conspiradores foram executados não em cerimônias públicas, mas em sessões privadas onde suas mortes puderam ser prolongadas e elaboradas. Sargão queria que elas servissem como exemplos pessoais para qualquer um que ainda mantivesse acesso a ele. Simultaneamente, ele reorganizou completamente a estrutura de comando militar, promovendo oficiais mais jovens, cuja lealdade não estava complicada pela nostalgia dos primeiros dias de conquista. A experiência da rebelião de Rimush transformou Sargão de formas que afetaram profundamente o caráter de seu governo posterior. Ele se tornou mais paranoico, mais isolado e mais dependente de sistemas de inteligência elaborados para detectar deslealdade antes que ela pudesse se materializar em ação. A espontaneidade e camaradagem que haviam caracterizado seus primeiros anos de liderança deram lugar a uma formalidade rígida que mantinha até mesmo seus assessores mais próximos a uma distância cuidadosamente calculada. Mas talvez o efeito mais significativo das rebeliões constantes tenha sido a forma como elas forçaram Sargão a desenvolver sistemas de governo que poderiam funcionar mesmo em face de resistência perpétua. Ele criou redundâncias em todas as estruturas administrativas importantes, de forma que a perda de qualquer funcionário ou região não pudesse paralisar o funcionamento imperial. Desenvolveu redes de comunicação que permitiam coordenação rápida entre diferentes partes do império. E mais important still, he created a culture of imperial service that made loyalty to Akkad more attractive than resistance to it. As rebeliões nunca cessaram completamente durante o reinado de Sargão, mas gradualmente se tornaram menos frequentes e menos sérias à medida que o custo da resistência se tornou claro e os benefícios da cooperação se tornaram evidentes.
O império aprendeu a funcionar em um estado de vigilância constante, mas também desenvolveu a capacidade de absorver e suprimir distúrbios sem comprometer sua estabilidade fundamental. Quando Sargão contemplava os relatórios diários de seus comandantes regionais, ele entendia que havia criado algo novo na experiência política humana. Um Estado que podia manter unidade através de diversidade, ordem através de mudança e lealdade através de uma combinação cuidadosamente calibrada de recompensa e punição. As rebeliões haviam testado seu império, mas também o haviam fortalecido, forjando uma máquina política que podia sobreviver aos desafios que destruiriam estados tradicionais. O tempo, que havia sido aliado de Sargão em suas conquistas, eventualmente se tornou seu adversário final. Décadas de campanhas militares, administração imperial e vigilância constante contra rebeliões haviam cobrado um preço que nem mesmo a força de vontade lendária do grande conquistador podia indefinidamente resistir. Aos 70 anos, o homem que havia reescrito as regras da civilização começou a enfrentar as limitações implacáveis da mortalidade humana, mesmo enquanto sua lenda crescia além de qualquer coisa que a história havia conhecido anteriormente. Os últimos anos do reinado de Sargão foram marcados por uma intensidade crescente, como se ele estivesse correndo contra um relógio invisível para completar uma obra que sabia que transcenderia sua própria existência. Sua energia, que havia parecido inesgotável durante décadas de conquista, começou a mostrar sinais de declínio, mas sua mente permaneceu afiada como sempre, talvez ainda mais focada pela consciência de que o tempo estava se esgotando. A grande obsessão de seus anos finais tornou-se a questão da sucessão. Sargão havia criado um império que dependia fundamentalmente de sua presença pessoal, de sua autoridade divina e de seu gênio político único. Como transferir tal poder personalizado para um sucessor sem causar o colapso de toda a estrutura imperial que havia levado uma vida inteira para construir? A pergunta atormentava suas noites e dominava suas consultas com conselheiros e sacerdotes. Seus filhos, Rimush e Manishtusu, haviam crescido na sombra de um pai cujas realizações pareciam impossíveis de igualar. Ambos eram competentes à sua maneira, treinados desde a infância nas artes da guerra e da administração, mas nenhum possuía a combinação única de carisma, genialidade estratégica e implacabilidade calculada que havia definido seu pai. Sargão via neles reflexos distorcidos de si mesmo, homens capazes, mas não transformadores, sucessores, mas não revolucionários. A solução que ele desenvolveu foi caracteristicamente inovadora e brutal. Em vez de simplesmente nomear um herdeiro e esperar o melhor, Sargão passou seus últimos anos institucionalizando seu poder de formas que pudessem sobreviver à sua morte. Ele criou sistemas burocráticos que funcionariam automaticamente. Estabeleceu tradições religiosas que perpetuariam sua divindade mesmo após sua morte física e, mais importante ainda, cultivou uma cultura imperial que fazia da lealdade a Akkad um valor que transcendia lealdades pessoais a qualquer governante individual. O processo de institucionalização exigiu que Sargão fizesse algo que havia evitado por décadas: delegar poder real a outras pessoas. Gradualmente, ele começou a transferir responsabilidades administrativas específicas para seus filhos e generais de confiança, não como preparação para a aposentadoria, mas como teste de sua capacidade de manter a estabilidade imperial. Cada delegação era cuidadosamente monitorada, cada decisão era avaliada e cada resultado era analisado para determinar se o sistema podia funcionar sem sua supervisão direta. As campanhas militares finais de Sargão foram conduzidas com uma intensidade quase desesperada,
como se ele estivesse tentando completar todas as conquistas possíveis antes que a morte interrompesse seu trabalho. Expedições foram lançadas contra tribos distantes, que representavam ameaças mínimas ao Império, mas cuja subjugação completaria o mapa de dominação que ele havia visualizado décadas antes. Cada vitória era celebrada não apenas como um triunfo militar, mas como mais uma peça adicionada ao legado eterno que ele estava construindo. Mas foi durante uma dessas campanhas tardias, uma expedição relativamente menor contra invasores nas fronteiras orientais, que Sargão contraiu a doença que eventualmente o mataria. O mal começou como uma febre simples, do tipo que havia atormentado os soldados por gerações, mas seu corpo envelhecido não conseguiu combatê-la com a mesma eficácia de sua juventude. Por semanas, ele lutou contra a enfermidade com a mesma determinação que havia aplicado a todos os outros desafios de sua vida. A morte de Sargão, quando finalmente chegou, foi mantida em segredo por dias enquanto seus assessores mais próximos implementavam os planos de sucessão que haviam sido cuidadosamente preparados. Seu corpo foi transportado de volta para Akkad em uma procissão que parecia mais uma campanha militar do que um funeral, com tropas de elite escoltando o imperador morto através das cidades que ele havia conquistado décadas antes. O funeral de Sargão foi um evento que transcendeu as cerimônias tradicionais da realeza mesopotâmica. Por semanas, delegações chegaram de todos os cantos do império e de reinos além de suas fronteiras, trazendo presentes e homenagens para o homem que havia redefinido o conceito de poder político. O evento foi simultaneamente uma celebração de sua vida, uma demonstração da extensão de seu império e uma declaração de continuidade que assegurava aos observadores que Akkad permaneceria forte mesmo sem seu fundador. Rimush assumiu o trono conforme havia sido planejado, mas quase imediatamente enfrentou as previsões pessimistas sobre a sustentabilidade do Império Akkadiano sem Sargão. Rebeliões eclodiram em regiões que haviam permanecido tranquilas por décadas, como se a morte do conquistador original houvesse quebrado um feitiço que mantinha a resistência adormecida. Cidades sumérias declararam independência, tribos elamitas desceram das montanhas para atacar guarnições acadianas e até mesmo algumas províncias sírias começaram a questionar sua lealdade ao império. Rimush respondeu a esses desafios com competência, mas não com o brilho transformador que havia caracterizado seu pai. Ele conseguiu suprimir as rebeliões e manter a integridade territorial do império, mas ao custo de recursos enormes e com métodos que eram brutais, sem serem estrategicamente inspirados. Sob seu governo, o Império Akkadiano continuou a existir, mas começou a mostrar sinais da rigidez e paranoia que eventualmente levariam ao seu declínio. Manishtusu, que sucedeu Rimush após sua morte, enfrentou desafios ainda maiores. O império havia se tornado uma estrutura administrativa massiva que exigia recursos constantemente crescentes para sua manutenção, mas as conquistas que haviam financiado a expansão inicial estavam se esgotando. Novas expedições militares produziam retornos decrescentes, enquanto os custos de manter guarnições e burocracias por vastos territórios continuavam a aumentar. O declínio do Império Akkadiano após a morte de Sargão não foi dramático nem súbito, mas gradual e inexorável. Como uma construção arquitetônica que havia sido projetada por um gênio, mas mantida por artesãos competentes, porém não inspirados, ele começou a mostrar rachaduras que gradualmente se expandiram até comprometer a integridade estrutural de todo o sistema. Mas mesmo enquanto o império político que Sargão havia construído começava sua lenta desintegração, sua lenda continuava a crescer.
Histórias de suas conquistas se espalharam muito além das fronteiras de seus territórios originais, evoluindo e se elaborando à medida que passavam de geração em geração. Cada cultura que ouvia essas histórias as adaptava às suas próprias tradições, mas todas mantinham os elementos essenciais. Um homem de origens humildes que havia se tornado o maior conquistador da história. Os ecos da lenda de Sargão reverberaram através dos séculos, inspirando conquistadores que viveram muito tempo depois de seu império ter se tornado apenas uma memória. Alexandre da Macedônia estudou seus métodos militares e imitou suas técnicas de integração cultural. Os césares romanos se viam como seus sucessores espirituais, governantes de impérios que transcendiam as limitações tribais tradicionais. Mesmo comandantes que jamais ouviram seu nome diretamente, foram influenciados por inovações táticas e estratégicas que podiam ser rastreadas até suas campanhas. Mais profundamente ainda, Sargão havia estabelecido um modelo psicológico para o poder imperial que se tornaria fundamental para a experiência política humana. A ideia de que um único indivíduo poderia legitimamente governar povos diversos por meio de uma combinação de força militar, competência administrativa e autoridade carismática tornou-se uma aspiração que moldou as ambições de líderes por milênios. Os arqueólogos que escavaram as ruínas de Akkad, milênios depois, encontraram evidências físicas do Império de Sargão. Mas também descobriram algo mais significativo: provas de que ele havia criado não apenas um sistema político, mas uma forma de consciência imperial que transcendia as limitações de seu próprio tempo e lugar. Inscrições em dezenas de línguas diferentes celebravam suas conquistas, demonstrando que sua influência havia permeado culturas que mantiveram sua própria identidade, mesmo sob domínio acadiano. A verdadeira medida da eternidade de Sargão não estava nos territórios que ele havia conquistado ou nas riquezas que havia acumulado, mas na transformação permanente que ele havia causado na compreensão humana sobre as possibilidades do poder político. Antes dele, a liderança havia sido essencialmente tribal ou local. Depois dele, a imaginação humana havia sido expandida para incluir a possibilidade de um império universal, de uma governança transcendente e de uma autoridade que derivava não apenas da tradição ou da força, mas de uma visão transformadora. Quando historiadores modernos estudam o legado de Sargão, veem nele não apenas o primeiro grande conquistador da história, mas o primeiro homem que conseguiu imaginar e implementar uma forma de organização humana que transcendia as limitações que haviam definido a experiência política por milhares de anos. Seu império pode ter declinado e caído, mas a possibilidade que ele havia demonstrado de que os seres humanos podiam criar estruturas políticas limitadas apenas por sua imaginação e vontade, tornou-se uma parte permanente da consciência humana. O menino que havia flutuado em uma cesta de junco no rio Eufrates tornara-se algo que transcendia a mortalidade. Uma ideia, uma possibilidade, uma expansão permanente do potencial humano que inspiraria e desafiaria líderes em toda a história subsequente. Sargão alcançara a verdadeira imortalidade não por intervenção divina, mas pela criação de uma visão que provou ser grande o suficiente para sobreviver a qualquer vida individual ou estrutura política. Em todo o império posterior, em toda conquista que uniu culturas distintas, em todo líder que sonhou em unificar povos diversos sob uma única visão, o fantasma de Sargão podia ser visto. Ele havia se tornado o primeiro homem a demonstrar que as limitações da organização política humana não eram fixadas pela natureza ou pela tradição, mas eram, na verdade,
fronteiras que podiam ser ultrapassadas por meio de uma combinação de genialidade militar, competência administrativa e, acima de tudo, pela disposição de imaginar possibilidades que jamais haviam existido antes. Essa era a verdadeira eternidade de Sargão. Não a preservação de seu império específico, mas a expansão permanente das possibilidades humanas que sua vida havia alcançado. Ele havia tomado a imaginação política da humanidade e a esticado além de tudo o que havia sido concebido antes, criando um modelo de grandeza que inspiraria e orientaria conquistadores, imperadores e visionários por todos os milênios que viriam. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima! City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired